Oi pessoal, aqui é a Pri, do Estante Amarela, e hoje eu vim falar com você sobre um livro que me emocionou muito, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Cinco mulheres vão enfrentar uma cidade inteira por amor aos livros, e juntas vão descobrir o poder do conhecimento, da liberdade e da amizade. Antes de falar mais sobre essa história para vocês, eu gostaria de contextualizar um pouquinho. Como ele é um livro histórico, a gente vai encontrar aqui uma cidadezinha bem do interior dos Estados Unidos, e essa história vai acontecer ali entre 1930. Lembrando que os Estados Unidos estavam vivendo um período de crise econômica por causa da Grande Depressão, então assim, muitas pessoas viviam muito isoladas em lugares muito afastados, e são essas pessoas que a gente vai encontrar aqui. O governo dos Estados Unidos decidiu criar algum programa para ajudar na alfabetização dessa população mais afastada e também um incentivo à leitura. Aí que surgiu a ideia de bibliotecas itinerantes. E, gente, é emocionante falar sobre isso, e toda a emoção que esse livro traz vai ser muito difícil expressar para vocês num vídeo, mas vamos lá. Esse trabalho das bibliotecas itinerantes era realizado principalmente por mulheres que desafiavam então, a natureza, atravessavam rios lamacentos, tem muito cenário de neve, o sol muito forte, então assim, é muito emocionante saber que essas mulheres enfrentavam tudo o que precisavam enfrentar para que pessoas que viviam isoladas dessa cidade tivessem acesso à leitura. Eu descobri também que durante uma semana essas mulheres podiam percorrer 200 quilômetros, independente da situação climática. Elas iam entregar esses livros para as pessoas que moravam mais afastadas. Então, assim, é muito emocionante pensar nisso, na disposição delas para levar literatura para essas pessoas que viviam afastadas e não tinham como ter acesso a livros se não fosse por elas. Esse projeto, então, criado pelo governo dos Estados Unidos, tinha aproximadamente 30 bibliotecas itinerantes e ele chegou a atender mais de 100 mil pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? Outra situação que chamou muito a minha atenção é que, como essas pessoas estavam vivendo um período de crise muito forte, a dificuldade financeira era gigantesca. Para acrescentar nesse cenário de crise aí, os homens geralmente costumavam arriscar a vida trabalhando em minas. Era muito perigoso, a gente vai encontrar vários fatos aqui nesse livro sobre isso também. E as mulheres então tinham um papel bem oposto, elas ficavam em casa cuidando da casa, da família, dos filhos, então assim, esse era o dever delas. E aí, gente, o que mais encanta nesse livro é que no meio desse cenário de grande dificuldade, os livros chegam com uma oportunidade de alegria, de encantamento e até para fugir da realidade atual. E é no meio, então, disso tudo que a gente vai encontrar nossas 5 protagonistas e elas decidem trabalhar nas bibliotecas itinerantes. E aí, gente, a cada página a gente se apaixona mais por elas, porque vê o crescimento delas, tudo que elas estão dispostas a fazer para levar os livros para essas regiões tão remotas, e é surpreendente acompanhar a trajetória dessas mulheres para levar a literatura para esses lugares tão remotos. A construção dessas personagens é indescritível, não tem como falar pra vocês como que a Jojo construiu personagens tão bem feitas e que fazem a gente se envolver tanto com essa história. Além de tudo isso, a parceria que elas têm entre elas e a forma com que elas se preocupam uma com a outra foge do contexto social que a gente encontra nesse livro. Por quê? Como é um vilarejo muito pequeno, eles têm costumes muito enraizados de que mulher precisa ficar em casa cuidando dos filhos. A questão do racismo é muito predominante aqui também, e elas desafiam tudo isso para levar livros às populações mais remotas. E aí, é claro que elas não vão agradar a todos. Então essa ideia gera um certo desconforto
para algumas pessoas desse vilarejo, porque é claro que elas começam a pensar de uma forma diferente depois que elas têm acesso a esses livros. Então a sociedade vai se modificando e não é todo mundo que se agrada com isso, mas elas não desistem. E tem duas personagens que eu me apeguei muito, não que eu não tenha gostado de todas elas, mas essas duas conseguiram um lugar assim, ó, especial no meu coração. Uma delas é a Alice. Ela veio da Inglaterra, na verdade a situação de vida dela na Inglaterra não estava mais agradando ela, e aí ela conheceu então esse homem que morava nos Estados Unidos, e ele foi com uma proposta para levar ela para lá e fornecer uma nova vida para ela, com mais oportunidades e tudo mais. Mas quando ela chega lá, não é isso que ela encontra. Ela passa por momentos bem difíceis, por dificuldades que a gente fica pensando, ai, se fosse eu, como é que agiria? E aí ela encontra no trabalho dela uma forma de libertação. E é muito envolvente acompanhar a história da Alice. A Marjorie também me encantou. Ela tem uma trajetória de vida que ela é muito mal vista na cidade pelo jeito empoderado que ela tem de ser e de não se preocupar muito com o que as pessoas dizem. Então ela é completamente fora dos padrões impostos pela sociedade atual e ela não liga muito para isso. Então ela é uma das primeiras mulheres assim que organiza a questão do projeto da biblioteca itinerante. E ela passa por cada situação, gente, que você não tem como você não torcer pela personagem para que ela consiga realizar os sonhos dela. É muito envolvente. Além da história dessas 5 bibliotecárias, a gente vai se envolver muito também com esses moradores que recebem os livros, que moram nas regiões afastadas. É comovente, é muito emocionante e muito envolvente você se deparar com um cenário assim. Tudo nesse livro, todos os personagens trazem grandes lições e a gente como leitor com certeza vai se envolver muito com a história, porque a gente sabe da força e do poder que a leitura tem na nossa vida e é esse poder que elas levam para todas essas pessoas que recebem os livros. Então assim, é muito emocionante, eu recomendo muito a leitura para vocês. Ele traz muitas lições, não tem como você não se apaixonar e não se envolver com a história. A leitura é incrível, eu adoro a escrita da Jojo, eu nunca me decepcionei com o livro dela e olha, esse aqui é o meu preferido. Sério, eu acho que pelo tema ser tão específico assim e tocar tanto no meu coração, eu só tenho elogios para essa leitura. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês deem uma chance para esse livro. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, assim como eu fiquei. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui no canal, deixe seu curtir se você gostou desse vídeo e compartilha também com aquele seu amigo que ama leitura, que eu sei que ele também vai gostar desse livro. Tá bom? Obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!